Bom dia a todos, meu nome é Gleidson de Souza Monção, sou aluno da Engenharia de Produção e eu vou estar apresentando hoje o relatório final da atividade de projeto integrado. Esse relatório é um relatório de consultoria que teve como foco a eficiência produtiva e redução de custos da empresa escolhida, no caso, que foi a empresa Fertagro Indústria de Fertilizantes. Eu vou falar agora um pouco sobre a caracterização da empresa. O que é a empresa Fertagro? A empresa Fertagro é uma empresa de fabricação de fertilizantes, líquidos e organominerais, que é o grande diferencial da empresa. É uma empresa de pequeno porte, que tem uma capacidade produtiva instalada hoje de 2.000 toneladas ano, ou 2 milhões de litros ano, né? E é uma empresa com grande potencial de crescimento. Mas como é uma empresa jovem, ainda em desenvolvimento, ela tem alguns gargalos em sua parte básica produtiva ainda, né? E aí esse é o objetivo do trabalho, diagnosticar esses problemas e propor soluções. Imagem no empreendimento. Coloquei algumas imagens para facilitar o entendimento de como que funciona o fluxo da empresa e do processo produtivo. Então a gente tem a fachada da empresa, a área de invase, que é uma área que já está bem desenvolvida, né, o patamar da empresa, estoque de produto acabado, algumas áreas de rotulagem que eles têm para poder facilitar o processo, estoque de matéria-prima, os processos de mistura, que é onde é feito o processo e a fabricação dos produtos, e algumas etapas do processo, que é a pesagem das matérias-primas, né? Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia de como funciona a empresa. Para entender melhor ainda, eu vou apresentar também o fluxograma produtivo da empresa, né? A primeira etapa é a entrada das matérias-primas. Não tem um estudo muito grande, a empresa não faz um estudo muito grande sobre essa entrada de matéria-prima, simplesmente chega no estoque mínimo, eles repõem a matéria-prima, recebe uma ordem de produção que tem uma produção mínima para manter o estoque mínimo, mas ao mesmo tempo recebe pedidos do setor comercial, certo? E mantém esse fluxo de produção. Tem a pesagem das matérias-primas como a primeira etapa, depois vai para um processo de mistura, depois um processo de beneficiamento, peneiramento, né, para poder manter a condição para a aplicação do produto final. Controle de análise, que vai dizer se o produto está em conformidade ou não. Se não tiver em conformidade, ele retorna para o processo produtivo. Se tiver em conformidade, o produto pode seguir tanto para o invase quanto para estoque em produto acabado em tanques e, posteriormente, expedição e venda. Problemas identificados. Os principais problemas identificados na empresa foram o excesso de estoque de matéria-prima, a falta de padronização nas operações e a ausência de manutenção preventiva. Todos esses problemas que foram identificados estão dentro da área de atuação do engenheiro de produção e a gente vai propor as soluções e melhorias para resolver cada um desses problemas. O primeiro grande problema da empresa é a sua gestão de estoque. Foi feita uma análise do histórico de consumo e compras de matéria-prima dos últimos 12 meses. O que a gente conseguiu observar? Que as compras eram feitas em lotes de 10 toneladas e 5 toneladas, os lotes de compras, tanto de ureia quanto de cloreto de potássio. E o consumo real era de em torno de 1,5 tonelada para a ureia e 500 quilos para o cloreto de potássio, bem abaixo do que era o volume de compra. Isso gera um capital imobilizado muito grande para a empresa e um custo de manutenção alto que a gente vai observar depois. Então, qual que é os dados para a gente conseguir fazer os cálculos? O custo da tonelada da ureia dá 5.050 por tonelada e o fornecedor exige um lote mínimo de 1 tonelada. Cloreto de potássio, 5.250 a tonelada e mesma coisa, o fornecedor exige 1 tonelada de compra mínima, certo? A gente consegue calcular o estoque médio por meio da fórmula, né? Que é o lote fixo de compra dividido por 2, certo? E o custo de manutenção a gente consegue calcular ele incidindo o índice de 25%, que é um padrão do setor, né? Esse estoque médio ele vai englobar tanto o custo de aquisição quanto de manter esse estoque imobilizado e possíveis percas também. Eu vou estar apresentando agora então o cálculo da situação atual da empresa nessas condições. No caso da ureia, fazendo o cálculo do estoque médio, a gente consegue chegar num valor de 25.250. Ou seja, o que isso significa? Esse é o valor
que a empresa tem imobilizado, né, de ureia como estoque médio. E a mesma coisa para o cloreto de potássio, a gente fazendo os cálculos, a gente chega a 13.125. Com isso, a gente tem um total de capital imobilizado médio atual de 38.375. E para o custo de manutenção, fazendo os mesmos cálculos, 25% em cima desse valor, a gente tem um custo de manutenção de estoque de R$ 9.593,75 ano. Então, como que a gente consegue observar esses resultados aqui? A gente consegue ver nesse gráfico aqui como que isso comporta e quanto que esse valor é relevante dentro do cenário atual da empresa. O quanto que, na verdade, impacta esse estoque imobilizado, como que no final das contas é um valor bem expressivo. E agora, como proposta de solução para esse problema, a gente sugeriu compras de ureia de 1,5 tonelada por pedido, ou seja, a gente vai reduzir o pedido que antes era de 10 toneladas para 1,5 tonelada, que é justamente o consumo médio da empresa, certo? Quando a empresa atingir o estoque mínimo, já vai atingir e fazer uma compra dessa quantidade, e ainda vai ter aquele estoque mínimo como um pulmão, né? Cloreto de potássio, a mesma coisa, vai se seguir então a compra de 1 tonelada, porque é o mínimo exigido pelo fornecedor, então vai fazer uma compra dessa em média a cada 2 meses. Nesse cenário atual, o que vai acontecer? O estoque médio, a gente vai ter um custo para a ureia de R$ 3.787,50, para o cloreto de potássio de R$ 2.625, o capital imobilizado médio proposto, então, de 6.412, certo? Esse total. E o custo de manutenção de estoque, calculando os 25%, vai dar agora R$ 1.603,13 por ano. O que isso significa? Quando a gente faz a conta para conseguir calcular o capital liberado, quanto foi liberado, a gente chega nesses valores aqui. Ou seja, um capital liberado de R$ 31.926 e um custo de manutenção de R$ 7.990. Ou seja, a empresa agora tem capital liberado que antes estava, né, parado, que pode ser investido em outros setores que têm mais necessidade e reduz o custo de manutenção dela. Então, é onde tem o valor mais expressivo, uma simples mudança no ciclo de compras da empresa. Agora a gente vai falar sobre o segundo grande problema encontrado na empresa, que é sobre os métodos de padronização. A empresa não tem método de padronização para as etapas de produção. Então, o que a gente fez? Fez uma análise temporal cronometrada de todas as etapas do processo produtivo, onde a gente conseguiu observar bastante problemas em padronização, em pesagem, serviços manuais de um modo geral, certo? O que ocasiona isso? Retrabalho e desperdício de tempo no processo produtivo. Então, para conseguir ver o quanto que isso impacta, pegou o quanto de hora extra que a empresa teve nos últimos 12 meses, um total de 288 horas extras, que gerou um custo de R$ 6.230, certo? Qual que é a solução proposta para esse tipo de caso? Padronizar as atividades e promover treinamento entre os operadores. Só fazendo isso, a gente conseguiu uma redução do tempo de 20% no tempo de serviço. E isso vai impactar diretamente tanto na quantidade de hora extra, quanto no trabalho e eficiência de um modo geral. Vamos analisar agora o resultado dessa proposta, né, de padronizar os trabalhos da produção e promover o treinamento. A gente vai alcançar com isso um ganho de eficiência de redução de tempo de 20%, certo? Para a gente ver em que isso impacta, a gente tem que conseguir saber quanto o trabalhador trabalha em horário normal por mês, fora as horas extras. Então, a gente conseguiu chegar em 173 horas mês por operador. 3 operadores, então, dá um total de horas de 519 horas por mês trabalhada por 3 operadores. Se a gente tem um ganho de 20%, de eficiência nesse tempo, então significa que a gente ganhou 104 horas por mês. Significa o quê? Como essas 104 horas são maiores do que as 24 horas de horas extras necessárias para qualquer outra atividade ou ação da empresa, esse tempo ganho de melhorar o processo produtivo, ganhar esses 20%, cobre essas 24 horas e ainda sobra tempo para outras atividades.
Então, um simples treinamento conseguiu ganhar 80 horas livres para a empresa durante um mês para conseguir cumprir outras atividades e zera as horas extras. A gente vai falar agora sobre o terceiro grande problema da empresa, que é a falta de manutenção preventiva. Com base na observação dos dias de trabalho e o histórico de manutenção da empresa, foi visto que muitos defeitos com mangueira vazando, braçadeiras, coisas nesse sentido, vazamento em bombas hidráulicas, principalmente selo mecânico, e falta de lubrificação em alguns equipamentos. Tudo isso ocasionava paradas durante o processo produtivo. Para a gente conseguir calcular o quanto isso impacta, a gente vai pegar alguns dados aqui. Então a gente consegue chegar que, como cada operador tem um salário bruto médio de 2.500, um custo, né, de 2.500 por operador, a gente consegue chegar a um custo de R$ 11,36 por hora por operador, ou seja, o custo de cada hora desse operador trabalhando. Selo mecânico, ele custa por unidade R$ 90,50. Outra coisa importante, ver as paradas. Num mês, a gente teve 20 eventos de parada que demoraram 10 minutos para cada parada, certo? Então, o total de horas dá 3,3 horas por mês para mangueiras, 2 horas por mês para selos mecânicos, trocas de selos mecânicos, certo? Rotuladeira para engraxamento, um evento por mês. Então, 2 horas para cada parada. Então, 2 horas por mês de parada sobre isso. Qual que é o total de downtime, ou seja, o tempo de parada que a gente teve? 7,33 horas mês. Então, esse é o total de tempo parado que a empresa ficou para poder fazer essas pequenas manutenções. Agora vamos calcular a situação atual da empresa perante essa falta de manutenção preventiva. Se a gente tem um custo por operador de R$ 11,36 e a gente teve um total de 7,33 horas mês de paradas, a gente tem um custo de R$ 83,27 por mês, né, de custo por operador. Se são 3 operadores, R$ 249,81 por mês. Então, um custo por ano de R$ 2.997,72 por ano. Um custo só de fazer essas pequenas paradas de manutenção durante o processo produtivo. Troca de peça, selo mecânico. Se ele faz 2 trocas por mês e o custo de R$ 90,50, então dá os R$ 181,00 por mês de selo mecânico, que dá um total por ano de R$ 2.172 por ano. A gente junta os dois aqui, então a gente consegue o quanto está custando essa manutenção ali sem prevenção. Está dando um total de R$ 5.169,72 esse custo de manter desse jeito a produção, né? Sem uma prevenção. Solução proposta: reaperto diário das braçadeiras, ou seja, antes de iniciar as atividades da produção, fazer a manutenção diária de apertar essas braçadeiras para impedir vazamento durante o processo, para evitar a parada durante o processo, né? Colocar processo de filtragem para remover impurezas durante o processo de produção. Isso vai garantir uma vida útil maior no selo mecânico, vai dobrar a vida útil dele, né? Então, vai reduzir a frequência de trocas. E, em média, pelo teste que a gente fez, de 2 cai para 1 evento por mês. Lubrificação preventiva da rotuladeira ou qualquer outro equipamento que precise de lubrificação. Fazer isso 2 vezes ao mês vai também eliminar as paradas, certo? Durante o processo produtivo, porque o equipamento já vai estar sempre em plenas condições de uso. Então, todas as atividades preventivas podem ser feitas apenas por um operador. Tem como separar apenas um operador para poder fazer essas manutenções, certo? Sem prejudicar o processo produtivo. E qual que vai ser o resultado desse cenário proposto? A gente vai zerar o tempo de manutenção em mangueiras, a gente vai diminuir pela metade a manutenção em selos mecânicos, então, ou seja, a gente vai reduzir em 1 hora por mês para poder fazer essa manutenção, que vai ter um custo anual só de R$ 136,32. Custo da peça em si, né, do selo mecânico, que a gente vai fazer uma por mês, em média, então vai dar um custo de R$ 1.086 por ano. E também a rotuladeira, que já vai estar sempre lubrificada, não vamos ter paradas com isso, não vai gastar nenhum tempo com esse tipo de manutenção, certo? Só a preventiva. Então, o que a gente conseguiu com isso? Um custo total anual pós as medidas de R$ 1.222,32.
Então a gente consegue calcular o quanto foi economizado anualmente. Então a gente chegou numa economia de R$ 3.947,40. Então fazer a manutenção preventiva trouxe um benefício grande anual para a empresa. E o momento de fazer essa manutenção preventiva ele vai estar em conjunto até com a etapa anterior, que a padronização de trabalho liberou tempo, que a gente pode empregar aqui nessa manutenção preventiva. Então, uma coisa vai andar em conjunto com outra para trazer benefício e qualidade do processo produtivo da empresa. Agora a gente vai fazer uma análise geral dos resultados. A gestão do estoque. Fazer a gestão correta do estoque vai conseguir liberar um capital em torno de R$ 31.962,50 por ano para a empresa e reduzir o custo de manutenção desse estoque para R$ 7.990 por ano. Então, é muito importante fazer essa gestão correta do estoque. Métodos de padronização. Ele conseguiu um desempenho de reduzir o tempo de processo em 20%. Então, simplesmente fazendo a padronização de processo e treinamento. Com isso, a gente vai conseguir zerar as horas extras, e conseguir, então, uma economia em torno de 6.230. E ainda vai sobrar 80 horas livres que podem ser empregadas em outros processos da empresa, como a manutenção. A manutenção preventiva vai conseguir melhorar a capacidade e durabilidade de algumas peças, que vai resultar em economia, e também tempos de parada, ou seja, uma redução do downtime de 86%. Então vai conseguir um bom desempenho simplesmente fazendo a manutenção preventiva da empresa. Então todas essas ações em conjunto fazem com que a empresa tenha um grande desempenho, uma grande melhora e um resultado significativo no seu processo produtivo como um todo. E agora, nas considerações finais, a palavra-chave tem que ser a integração e melhoria contínua. Dentro da engenharia de produção, isso é muito importante. A gente conseguiu observar nesse relatório de consultoria que soluções se complementam de forma sinérgica, conseguindo de uma maneira global sempre a melhoria do processo produtivo. Sustentar esses ganhos é muito importante e manter a cultura da empresa sempre empenhada nisso. Então, sempre verificar resultados, acompanhar os processos e sempre tentar fazer melhorias. Sempre tem alguma coisa que pode ser feita para melhorar os resultados de uma maneira global. Eu agradeço a oportunidade da apresentação desse trabalho e ficamos por aqui. Muito obrigado, até mais e um bom dia.